Fala pessoal, beleza? Vamos fazer a nossa primeira aula aí daquela matériazinha que a gente terminou falando que é um pouquinho mais complicado, tá? Então vou dar uma atençãozinha para vocês agora. Então o que acontece? A gente vai estar falando de processos para comparar a fermentação, processo de fermentação, com a respiração celular. Existem dois tipos de respiração celular. Nesse momento, a gente vai ficar preocupado somente com a respiração celular aeróbica. Beleza? Somente com a respiração celular aeróbica. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que esses dois processos, eles têm como semelhança a formação de ATP. O que é o ATP? É uma molécula que armazena energia no nosso corpo. É uma maneira do nosso corpo armazenar energia, para deixar essa energia disponível para a gente poder usar, para produzir calor, para poder correr, para poder contração muscular, e etc. Né? Então, para começar, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que tudo vai se iniciar na glicose, na molécula de glicose, que vai ser a substância que a gente vai estar usando aqui. Tá? E aí a glicose, ela tem como fórmula C6H12O6. Então, ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tranquilo? E tudo se inicia na quebra da glicose. Eu preciso desmontar essa glicose. E essa quebra no início é uma quebra parcial, que essa glicose vai ser quebrada numa substância de nome engraçado: piruvato ou ácido pirúvico. O piruvato ou ácido pirúvico ele vem da quebra da glicose. É uma quebra parcial, porque o piruvato ele tem a fórmula de C3H4O3. Então, ela é uma quebra parcial da glicose. Estou quebrando ela praticamente ao meio, tá? Para começar esse processo, a gente precisa fornecer 2 ATPs de energia de start. E no final, esse processo me devolve 4 ATPs de energia. Então, nós temos um saldo de 2 ATPs. Eu ganhei 2 ATPs com esse processo da quebra da glicose. Vinícius, tem nome esse processo? Claro que tem, galera. Tudo vai dar nome, né? Então, esse processo é chamado de glicólise. O sufixo lise significa quebra. Quebra da glicose. Tranquilo? E essa quebra da glicose acontece aonde, Vinícius? Acontece no próprio citoplasma da célula. No próprio citoplasma. Tranquilo? Citoplasma da célula. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? A partir da quebra da glicose, sem usar oxigênio, ou seja, de maneira completamente anaeróbica, se formou o piruvato, lá no citoplasma da célula. Só que o piruvato é muito tóxico. E aí é a grande jogada. Por quê? Porque se esse piruvato estiver na presença de gás e oxigênio, esse piruvato vai ser convertido em gás carbônico mais água. Então, se esse piruvato estiver na presença de oxigênio, ele vai ser convertido em gás carbônico mais água. Quebrei a glicose em gás carbônico mais água. E a gás carbônico mais água, essas substâncias fazem parte das substâncias que são produzidas num processo chamado de respiração celular. Aeróbica, porque está na presença de oxigênio. Ah, Vinícius, e a anaeróbica? A anaeróbica deixa para outro momento. É um processo que vai ter as etapas da respiração celular, mas que não vai usar o oxigênio, vai usar outros gases aí. Beleza? Então, se eu estiver utilizando oxigênio, as minhas células vão converter o piruvato, que se formou na glicólise, em gás carbônico mais água. Isso acontece em qualquer lugar? Não. Isso vai acontecer especificamente na mitocôndria, que é uma organela que a gente... Na mitocôndria, que é uma organela que a gente já deve ter ouvido falar em algum momento da nossa vida, porque ela é importantíssima.
Tranquilo? Vira e mexe, ela aparece aí. Então, esse processo ele vai se formar na mitocôndria, vai acontecer na mitocôndria, se tiver na presença de oxigênio. Porém, se as células não estiverem na presença de oxigênio, aí é que é a grande jogada. Por quê? Porque esse piruvato ele pode ser convertido para uma substância menos tóxica. Menos tóxica. Não estou dizendo que ela não é tóxica, não é agressiva, que é o ácido lático ou lactato. O ácido lático ou lactato, ele é um processo que ele vai pegar o piruvato sem ser na presença de oxigênio. Repara, não tem o oxigênio aqui. Então, sem estar na presença de oxigênio, vou converter ele em ácido lático ou lactato. Caraca, velho, isso é tão sinistro. Quer dizer que minha célula consegue produzir energia mesmo, consegue produzir ATP mesmo sem oxigênio? É, consegue, mas não são todas não, tá? A única célula do nosso corpo que consegue fazer esse processo são os nossos músculos, ou seja, as células musculares, tá? Outros seres vivos conseguem fazer esse processo? Conseguem sim, tá? Por exemplo, alguns tipos de bactéria. Mas, de novo, se eu tive a glicólise, que é igual para todos esses processos. Tive a glicólise, formei o piruvato. Se tiver na presença de oxigênio, respiração celular. Se não tiver, a gente vai dizer que é fermentação. Como nesse caso é uma fermentação que produziu o ácido lático, a gente vai chamar de fermentação lática. Por isso, o tipo de bactéria que realiza esse tipo de processo, né? Aqueles lactobacilos, por exemplo, é um tipo de bactéria que realiza esse processo, que é a fermentação lática. Fermentação porque teve a formação, teve a glicólise, formou o piruvato, esse piruvato foi convertido em ácido lático, mas não utilizou oxigênio. Somente as minhas células musculares podem fazer isso? Somente. E esse ácido lático não causa problema? Pode causar. O excesso de ácido lático no nosso corpo ele pode causar cãibra, dor nas articulações, né? Dor nos músculos. Por isso que quando a galera vai malhar, perdão, tem muito tempo que não malha e vai malhar, quando vai fazer esse processo, vai malhar, muito tempo sem malhar e tal, quando vai malhar você sente dor nos músculos pelo acúmulo de ácido lático. Tranquilo? O atleta que teve cãibra porque correu e não conseguiu o oxigênio chegar a tempo nos músculos. Fermentação lática formou o ácido lático. Mas existe um outro processo de fermentação também muito importante, que em vez de se gerar ácido lático, também não vai estar na presença de oxigênio, vai se formar gás carbônico mais etanol. Etanol é um álcool, tá? Então, como esse processo aqui está acontecendo sem a presença de oxigênio, a gente vai dizer que é uma fermentação alcoólica. Beleza? Fermentação, porque não usou oxigênio, alcoólica, porque formou o álcool. Esse álcool pode ser utilizado como combustível, bebida alcoólica, pode vir desse processo aí, tá? Vinícius, mas e esse gás carbônico? Galera, esse gás carbônico, esse gás ele vai ter uma importância muito grande quando a gente for falar de fermento, por isso o processo de fermentação. O fermento biológico, na verdade, são fungos unicelulares chamados de leveduras. Alguns livros chamam de levedo de cerveja, ou leveduras, vai dar mais ou menos na mesma, tá? E aí, o que esse fungo vai fazer? Esse fungo ele vai estar no interior da massa, sem oxigênio lá dentro. Então, imagina aqui no cantinho, vou fazer aqui em cima no cantinho. Imagina lá uma massa, tá bom? Dentro dela tem a levedura. Tem a levedura. A levedura aqui dentro tem oxigênio? Não. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar a pegar a glicose da massa para produzir gás carbônico mais etanol. E vai jogando etanol aqui dentro. E vai jogando gás carbônico aqui dentro também. Conforme vai jogando esse gás ele quer sair. Então, o que ele vai fazer? Ele vai esticar a massa de dentro para fora. Ele vai empurrando a massa de dentro para fora. Por isso que ele faz a massa crescer. O fermento biológico não é um fermento químico. O fermento biológico ele é feito de fungos unicelulares.
tá bom? Que vai fazer a sua massa crescer. Caraca, sinistro como o gás carbônico? Não, o gás carbônico ele evapora, né? Não viaja. Ah, Vinícius, mas se tem gás carbônico, também tem etanol, então tinha que ficar doidão comendo pão, né? Bebida alcoólica, ingerindo álcool. Não, ninguém vai ficar bêbado ingerindo massa. Por quê? Porque é muito pouquinho produzido. E o etanol, quando vai no forno, ele evapora, não viaja. Vinícius, esse processo aí de fermentação tem outra? Tem processo de fermentação acética, né? Que vai formar o ácido acético, a questão do vinagre. Mas aparece menos na prova, mas é mais ou menos a mesma ideia, para converter a glicose em ácido acético. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Para a aula não ficar muito longa, a gente está parando por aí, é só uma revisão do que a gente já viu em sala. Valeu, galera!